Guarani se reapresentou no final de semana, já de olho na partida de amanhã contra o Vila Nova, pouco tempo de recuperação, mas ainda falando sobre o jogo contra o Sampaio, foi uma vitória muito comemorada pela torcida do Guarani, mas o Guarani nos últimos jogos tem aí tido dois destaques em comum. O Jamerson, que alcançou já a sua 4ª assistência, e o Yuri. O Yuri tem média de pelo menos uma grande finalização por jogo. Ou ele marca, ou ele exige uma grande defesa do goleiro adversário. O Yuri foi destaque na Série A3 do Campeonato Paulista com a camisa do Capivariano e o Jamerson estava no Azures. O Moser falou sobre o processo de captação desses jogadores no mercado alternativo e que agora são titulares absolutos no Guarani. Eu esperava, eles estavam na 3ª divisão do Paulista, o Jamerson na Série D, o próprio Mike, né, veio do Retrô, né? O Edson também veio da Série D. Eles estavam na Série D em outras divisões, mas eles não são jogadores dessa divisão, na minha opinião. Eles são jogadores de uma divisão que eles estão jogando, ou talvez até acima, se Deus quiser, um dia, né? E aí tem que dar um mérito ao presidente, um mérito ao Rodrigo Pastana. O Guarani já tinha um elenco bem qualificado, né? E aí não é dar balinha para ninguém, pelo contrário, precisou fazer alguns ajustes, é óbvio que sim, internamente, que daí não vem ao caso eu falar o quê, né? E aí o nosso elenco ele foi reforçado pontualmente e nós não pensamos em status, porque o status não enche barriga de ninguém, é importante, mas assim, tem muitos jogadores que precisam de oportunidade, né? E aí nós tivemos coragem de dar essa oportunidade para eles e graças a Deus eles estão tendo resultado. Tá então, Cabelo, a palavra do Moser, mas fato é que essa jogada no lado esquerdo envolvendo o Jamerson e o Yuri tem funcionado bastante nos últimos jogos e o Guarani apostando aí nos jogadores desse mercado alternativo para continuar na sua reação na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Projetando agora essa partida do Guarani contra a equipe do Vila Nova, muita expectativa em relação ao condicionamento físico dos jogadores. O Guarani vai para o seu 3º jogo no espaço de 6 dias. Quarta-feira enfrentou o Vasco, sábado jogou contra o Sampaio, agora tem Vila Nova, Rio de Janeiro, Campinas, Goiânia, então são aí viagens que não são tão simples assim, apesar de Rio de Janeiro e Campinas hoje ter a facilidade, né, do deslocamento, mas mesmo assim o tempo de recuperação é curto e o Moser tem apostado mais em trabalhos físicos do que mesmo em trabalhos táticos, até para que ele tenha todos os jogadores em condições. Expectativa pela avaliação física do Rodrigo Andrade, que deixou ali a partida contra o Sampaio no sacrifício, né? O Guarani já tinha esgotado o limite de substituição no jogo, por isso o Rodrigo Andrade precisou realizar esse sacrifício. Tem também a situação do Jamerson, mas que está treinando normalmente. O próprio Jamerson disse no microfone aqui da CBN que ele foi substituído mais por uma questão física. E também a expectativa em cima de outros 2 jogadores. O Diogo Matheus, que esteve no banco no último jogo. A expectativa para quando o Diogo Matheus estiver em condições ideais, que ele seja, inclusive, acionado na lateral do Guarani, né? Como titular, porque é um jogador importante também na bola parada e tudo mais. E também a volta do Gênison. O Gênison não tem participado, está se recuperando ainda de uma lesão grau 2. O Guarani fez um esforço muito grande para que o Gênison voltasse no derby. Ele participou de algumas atividades, mas sentiu. Aí ele foi poupado novamente dos jogos contra Vasco e Sampaio. Existe uma grande esperança que ele seja acionado ainda neste mês de setembro, que o Guarani tem mais 4 confrontos diretos contra os times envolvidos nessa parte de baixo, mas até pelo bom momento do Yuri, existe uma paciência maior agora com essa recuperação do Gênison. Vamos aguardar aí para avaliar a situação do jogador nesses próximos jogos, mas a tendência é que o Guarani, caso o Rodrigo Andrade esteja apto, seja um time muito próximo em termos de escalação do que foi no primeiro tempo contra a equipe do Sampaio, apesar das reclamações de oscilação e irregularidade do técnico Moser no primeiro tempo do jogo do sábado, viu, Cabela?